Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje, na história da meia-noite, eu quero contar essa história que me contava minha avó a respeito de um misterioso caso do menino da roda dos expostos. Dizia minha avó que era madrugada quando tocou a campainha da roda dos expostos. Vocês já ouviram falar da roda dos expostos? Quem nunca ouviu falar, fique atenta aqui a essa carta, a essa história, que durante o transcorrer da história vocês vão entender o que era a roda dos expostos. Na verdade, a primeira roda dos expostos foi aquela que surgiu em Salvador. E era dessa roda que a minha avó estava falando. Então, naquela roda dos expostos, a freira bondosa acordou sonolenta e sentiu o seu coração disparar, porque era a segunda criança naquela semana que era abandonada na roda dos expostos lá em Salvador. A rotina naquele asilo, nos últimos 2 anos, estava bastante agitada. Havia noites que deixavam até 2, 3 crianças. Maria do Rosário era bondosa com os pobres enjeitados, e os acolhia com amor e dedicava sua vida em servi-los. Então, quando ela viu aquela criancinha, aquele bebezinho na roda dos expostos, ela, carinhosa como era, ela chegou cumprimentando o nenê. Boa noite, meu filhinho, prazer em te receber. Saiba que nós iremos cuidar de você. Ela disse isso e sentiu que as lágrimas brotaram dos seus próprios olhos. Era preocupante a situação do abrigo, porque havia muitas crianças e não parava de chegar outras tantas. E sempre que vinha um novo morador, ele era cercado pelas mulheres, querendo ver a carinha do recém-chegado à vida. Colocaram naquele menino o nome de Raimundo e imediatamente passaram a chamá-lo de Mundinho. O padre Aurélio chegou cedo para tomar o café lá no asilo e lhe foi apresentado o menino. Quando o pároco olhou para aqueles olhinhos brilhantes, ele teve a certeza de ter recebido um sorriso do Raimundo, do Mundinho, e retribuiu, sorriu também. Foi uma simpatia imediata entre o padre e a criancinha. Então o padre prometeu que se ninguém aparecesse para levá-lo, para adotá-lo, quando a criança ficasse maiorzinha, mais mocinho, iria para a capela e seria coroinha do padre. Então o padre pegou o neném no colo e riu, brincou com o bebê. As visitas, que já eram diárias, passaram a acontecer mais vezes ao dia. Bastava não estar em alguma função, lá na paróquia, que o padre se apressava e apressava os passos para ir até a casa de abrigo. As senhoras, frequentadoras das missas, acostumadas com a visita do padre nas horas do chá, dos jantares, estavam estranhando o sumiço do padre. Ficavam enciumadas
com o pequeno Mundinho, porque o Mundinho, na verdade, roubou a atenção do padre. O padre era tão amado, tão querido, e de repente aquela criança roubou a atenção do padre. E assim, os anos foram se passando. E ninguém ia buscar aquele menino para adotá-lo. Ninguém. O menino crescia forte. No bilhete que estava com ele no dia que ele fora deixado na roda, dizia que ele possuía uma mãe que o amava muito e que essa mãe um dia viria buscá-lo. Só que esse dia nunca que chegava. E o moleque não conhecia outra vida que não fosse aquela do asilo. O menino foi ficando esperto, falante, vivia tirando as irmãs do sério, as irmãs que eram carinhosas com ele, mas a maioria gostava dele, porque, no fundo, apesar de arteiro, ele sabia cativar. O menino sabia cativar. Mas tinha uma freira, a Griselda. Essa freira era muito mal-humorada. Nossa! A Griselda era aquela mulher, aquela freira que vivia de mal com o mundo. Essa, o órfão, o garoto, nem chegava perto. Era a que mais implicava com ele e até aplicava contra ele a palmatória e se irritava por qualquer motivo. Ela tinha uma implicância em especial com aquele que era o pupilo do padre. Mas em vista do padre, aí ela mudava, né? Aí a Griselda, quando o padre estava perto, ela fingia carinho, ela fingia que ela era gentil com o garotinho, né? O padre estava perto. Quando o padre estava perto, a Griselda se transformava. Ei, Griselda danada! Fingia. O padre Aurélio estava perto. Pronto. Aí ela mudava com o Mundinho. A Griselda mudava completamente. Um dia, o Mundinho deixou cair o prato da refeição no chão. Ele estava fazendo uma das refeições e deixou o prato de comida cair no chão. O Mundinho tinha 6 anos. A Griselda estava por perto, viu que o Mundinho deixou cair o prato no chão, então ela ficou brava com ele, muito irritada, muito nervosa. Você não vai jantar mais, já que deixou o prato cair no chão, vai ficar sem comer. E bateu com a palmatória e prendeu no portão frio e escuro, onde ali tinha rato, barata, e deixou o menino ali por toda a noite. O castigo era duro. As demais freiras não concordaram com aquilo. Nossa, ela exagerou, a Griselda. Foi muito grande o castigo, mas ela era superior, então as outras eram obrigadas a obedecer. Elas eram subordinadas a Griselda. Quando o padre Aurélio chegou no dia seguinte, chegou mais cedo do que de costume, porque uma delas conseguiu avisá-lo do castigo imposto ao Raimundinho, a freira Algoz ficou pálida que nem um papel, e correu para tirar o Mundinho, o moleque, do porão, e assustou-se. O menino estava com o rosto desfigurado pela mordida dos ratos. Os ratos atacaram o Mundinho de um jeito e devoraram, parte do rosto do menino. O rosto do menino estava desfigurado pelas mordidas dos ratos. Foi um choque terrível para todos os presentes. A criança, o Raimundinho, o Mundinho quase morreu. Aquele rato que mordeu talvez estivesse infectado, ele teve febre, ele teve bravas infecções. Depois de ter sido tratado por um médico que estava morando lá em Salvador, o menino foi se recuperando lentamente, foi se recuperando da infecção. Mas ainda a ferida estava aberta e ele precisava de cuidados maiores, e por decisão de todos, o menino Mundinho deixou o abrigo, deixou o asilo e foi morar na capela
capela que era liderada pelo padre Aurélio. Assim que o Mundinho chegou à capela, ele foi muito bem recebido. As mulheres frequentadoras da paróquia vieram recepcioná-lo e encheram o pároco de elogios. Todas eram unânimes em citar a bondade, o espírito generoso do padre Aurélio. Ô, padre, o senhor acolheu a criança, que padre bom que o senhor é. Nós nos sentimos muito felizes, padre, de termos o senhor aqui como nosso líder espiritual, religioso. O senhor é um grande cristão, um exemplo para todas nós, padre. Nós adoramos a sua conduta. Parabéns pelo carinho, pelo amor que o senhor tem, a estima que o senhor tem por esse menino, padre. Parabéns, padre. Passado alguns meses, houve a cicatrização do ferimento do Mundinho. O Mundinho, morando lá na capela do padre Aurélio, ele foi se recuperando, ele foi melhorando, e depois de alguns meses houve a cicatrização do ferimento. Ficou, mesmo assim, apesar de cicatrizado, ficou feio o rosto do menino. Não, o menino era bonito, mas sabe, os ratos comeram pedaços do rosto, então não ficou bonito, sabe? Ele ficou com partes do rosto faltando. Você sabe que muitas pessoas, quando olhavam para o menino, sentiam uma certa repulsa ao ver o rosto tão deformado. E o padre se arrependeu também de ter acolhido o menino, porque ele começou a perceber o seguinte, que o Mundinho, depois daquele ataque dos ratos, com o rosto deformado, ele estava espantando pessoas da capela. As pessoas iam lá na capela do padre Aurélio e de repente se sentiam assim mal de verem o rosto tão feio do Mundinho, do menino. E aí as pessoas não voltavam mais na capela. E o padre começou a perceber que a frequência da capela foi caindo, e ele atrelou isso exatamente à chegada do Mundinho à capela. Então agora ele se arrependeu de ter trazido o menino para a capela, mas ele não sabia como é que ele ia se livrar do menino agora, porque ele foi tão enaltecido pela atitude de acolhimento à criança. As senhoras elogiaram tanto a conduta do padre, o parabenizaram tanto pela sua humanidade. Ele que trouxe o menino lá do asilo para a capela, ele foi tão aplaudido pela comunidade. Agora ia acontecer exatamente o contrário. Ele poderia ser mal visto ao deixar aquela criança. Ele percebeu que ele não tinha opção. Ele teria que ficar com o menino. Ele teria que ficar com o Mundinho, teria que ficar com a criança. E o padre Aurélio, ele passou daí para frente a ficar aborrecido com a presença do pequeno Mundinho, porque o Mundinho já não conseguia mais ser tão engraçadinho para ele, a criança era repelida o tempo todo. Ele começou a observar nos olhos das madames que frequentavam a sua capela um desprezo em relação ao menino. Começou a escutar palavras de infortúnio, de comiseração. E o menino passou a ser um fardo. Já não era mais uma alegria para o padre. Era uma tristeza, passou a ser um fardo. E não demorou muito para que as pessoas começaram a pedir para o padre: "Ô padre, queria fazer um pedido para o senhor. Não leva a mal, mas durante a missa ou algum evento social, não deixa o Mundinho ficar perto, não, sabe? Não deixa o Mundinho, porque o rosto dele, tadinho, a gente sabe, a gente fica com pena, mas o rosto dele causa uma má impressão, sabe, padre? As pessoas não se sentem bem. Queremos fazer esse pedido para o senhor. Então, durante a missa, durante um batizado, durante uma cerimônia de casamento, por favor, evita a presença do Mundinho
Não deixa ele por perto, não. As pessoas não cansavam de pedir para o Padre Aurélio que não queriam mais a presença do Mundinho quando houvesse algum evento especial na igreja. E foi assim que o Mundinho foi crescendo desprezado. Ele via os anos passarem e tudo ficava pior na sua vida. Sua feiura só aumentava. Na medida em que o rosto ia se desenvolvendo, ia crescendo a sua cabeça, a pele ficava ainda mais feia. As pessoas se desviavam e ninguém queria se aproximar dele. O Mundinho vivia no claustro, como um bicho, coitado, escondido de todos. As pessoas não podiam olhar para o rosto dele, que sentiam repulsa. O vigário mudou completamente com o Mundinho. O Padre Aurélio mudou completamente. Ele praguejava o dia que ele decidira ficar com aquele menino. E agora o que é que eu faço? Eu não consigo me libertar desse garoto, desse rapaz. Eu não sei mais o que eu faço. E o padre esconjurava o momento e dizia aquela coisa pesada: maldita hora que eu trouxe esse menino aqui para dentro da minha igreja, para dentro da minha capela. Até que um dia chegou uma mulher para se confessar com o Padre Aurélio. E ela, no confessionário, ela começa a falar para o Padre Aurélio que ela não podia mais conviver com uma culpa que ela tinha. Padre, eu não posso mais conviver com a culpa que eu carrego comigo. Eu deixei uma criança na roda, padre. E desde que eu deixei essa criança na roda dos abandonados, eu não tenho conseguido me perdoar mais. Aconteceu, padre, que eu engravidei, consegui, sabe, esconder a gravidez da minha família. Eu fui apertando a barriga com elásticos e eu consegui esconder a gravidez da minha família. Eu era solteira. Eu ia me transformar na vergonha da minha família. A minha vontade era ter uma vida normal, sabe? Noivar, casar. Mas por um amor infeliz, eu acabei engravidando, padre. Engravidando e o pai da criança me abandonou. Eu tive esse bebê. Eu tive esse filho. E quando o nenê nasceu, eu não tinha a menor condição de assumi-lo como meu filho. Eu estava desesperada. Por isso só tive uma alternativa. Como a minha família já não sabia da gravidez, eu tinha conseguido esconder a gravidez, eu decidi abandoná-lo na roda dos expostos. Mas sabe, padre, agora eu estou disposta a reaver a criança. O meu filho, ele está agora com 13 anos. 13 anos de idade. Eu estava casada, o meu marido faleceu e eu posso adotar um menino sem que ninguém saiba. Será uma forma, inclusive, de eu dizimar da culpa que me persegue. Quero ter o meu filho de volta, padre. Surgiu para o Padre Aurélio, ouvindo aquela confissão, surgiu a esperança no padre que aquela criança, o Mundinho, que o perturbava, que havia se tornado um fardo para ele, pudesse, quem sabe, ser o filho daquela mulher. E o padre, então, ouvindo a confissão da mulher, fez uma promessa de que iria ajudá-la. Olha, eu vou te ajudar. Me passa alguma informação que possa me auxiliar no encontro do teu filho.
E ela, a mulher, disse que quando o deixou na roda dos expostos, Salvador, roda dos expostos, ela disse que quando o deixou na roda dos expostos em Salvador, ele estava com uma pulseirinha de ouro e na pulseira de ouro tinha uma pequena cruz. Ele estava vestido com um vestidinho azul, coberto com uma manta de pele. Naquele mesmo dia, o vigário foi até ao abrigo e ele pediu para as freiras que ele gostaria de olhar o livro de registros. Griselda, aquela que colocou o menino de castigo e que aconteceu com ele, tudo que aconteceu. Griselda acompanhou o padre. Desde o dia do incidente, a mulher mudou completamente. Ela ficou menos severa, ela procurava ser melhor para as crianças, porque Griselda sentiu o peso da culpa. Sentia-se muito mal, porque ela sabia do destino cruel que ela impôs à vida do menino. O menino era lindo, o mundinho era lindo. E ela o transformou, aquelas mordidas de rato na pele, no rosto do menino, o transformou. E era culpa dela, Griselda. Então ela procurou mudar. O padre a olhava, incriminando-a, e a desprezava. O padre Aurélio, ele sentia que aquela freira era culpada do fardo que agora ele também era obrigado a carregar. Entraram então os dois sozinhos, padre e Griselda. Entraram os dois sozinhos naquela saleta escura e estreita, quando eles estavam folheando as páginas dos livros de registro. Tanto o padre quanto a freira torciam para que o menino mundinho fosse filho daquela mulher. Fosse filho daquela mulher que confessou com o padre na igreja. O vigário havia dito a Griselda o ocorrido, contou para ela da confissão, e talvez fosse uma forma de ambos se aliviarem da carga. E foi um grande desapontamento quando viram que a criança da pulseirinha de cruz era, na verdade, José Maria, o menino que havia sido colocado na roda na mesma semana. Ambos sentaram, padre e Griselda, sentaram-se e entreolharam, agora se entreolharam amargurados com aquela descoberta. Poxa vida! Minha esperança é que fosse o mundinho e não é. E agora estavam decepcionados com a descoberta. O silêncio se fez diante da desconcertante revelação. E foi depois o silêncio quebrado pela freira, a Griselda, que teve uma ideia iluminada. Padre, mas não é um mundinho, mas pode ser. Como assim, Griselda? Eu não estou entendendo. Como não é um mundinho, mas pode ser? Padre, vamos trocar os registros. Entendeu? A gente troca. É uma questão de arrancar uma folha, colocar uma outra folha no lugar. Entende, padre? A gente pode trocar. Eu vou trocar os nomes. A Raimundo, eu coloco que ele entrou aqui com a pulseirinha de ouro, com a cruz e com o vestidinho azul. E o José Maria passa a usar tudo aquilo que, na verdade, o mundinho chegou, entendeu? Eu não preciso nem rasurar, eu faço um papel novo, dá. Eu posso colocar, porque tá aqui, no estilo arquivo, eu posso arquivar. Entendeu, padre? Você acha mesmo, Griselda, que isso pode dar certo? É lógico que vai dar certo, padre. Vamos fazer isso. É uma maneira que a gente tem de ajudar todo mundo. Acordo feito. O padre aceitou a ideia da Griselda. Era só comunicar à compungida mãe que seu filho
era o Mundinho. Só que Padre e Griselda combinaram um pacto de segredo. Pacto de segredo. Ambos eram interessados. Muito bem. O padre, ele conseguiu chamar aquela mãe. A mãe que fez a confissão com ele. Ele, para ganhar uma força, ele se fez acompanhar nesse dia pela Griselda. E disse à mãe: encontramos o seu filho. Encontramos o seu filho. E nós queremos apresentá-lo agora para a senhora. Tá preparada? Sim, sim, padre, eu tô preparada. Mundinho, por favor. Mundinho, venha cá. Mundinho, nós queremos te apresentar, Mundinho. Essa é a sua mãe. O menino foi apresentado e foi visível a cara de decepção que a mãe esboçou. Não é o meu filho. O rosto dele, padre, o rosto dele não era assim. O meu filho, a pele dele era perfeita. Olha, esse é o seu filho. Minha senhora, entenda, esse aqui é o seu filho. É que ele teve um problema com foi rato. Foi rato que pegou o rosto dele. Mas ele é o seu filho. Padre, não é, padre. Uma mãe conhece o seu filho. Mas, minha senhora, a senhora abandonou o seu filho quando ele era recém-nascido. Como é que a senhora vai conhecê-lo? Uma mãe sabe o que está fazendo. Padre, não é o meu filho. O padre, então, se viu tão desesperado que ele resolveu coagir aquela senhora. Olha, não interessa. A senhora vai adotar esse menino. A senhora vai adotar esse menino, senão eu sei do seu segredo agora. A senhora está entendendo o que eu estou querendo falar para a senhora? É isso. Eu sei agora de toda a sua história. A senhora vai ter que adotar a criança. Ela, a mulher, ela ficou preocupada com o que dissera o padre. Era uma ameaça. O padre estava dizendo que ia acabar com a reputação dela. Então, ela tenta mais um acordo. O nome daquela senhora era Laura. Ela sugeriu: padre, por favor, olha, então faz assim, para que o senhor não diga nada a ninguém. Eu ajudo financeiramente a igreja. Eu ajudo. E outra coisa, eu tenho posses, eu fiquei viúva, meu marido era uma pessoa bastante abastada. Eu tenho dinheiro, eu posso ajudar a igreja, eu posso ajudar o senhor na educação desse menino. Mas o padre, ele não queria mais um Mundinho. Não, nem por dinheiro. Ele não suportava mais a ideia daquele convívio com aquele menino com o rosto tão transformado. Ele não podia mais devolvê-lo ao abrigo, porque ele ficaria mal visto. Mantê-lo na igreja, ele causava repulsa. Agora que surgiu uma oportunidade, ele não ia perder aquela chance. A Laura ia ter que ficar com aquele menino. A mulher, a Laura, explicava que as pessoas iam desconfiar. Porque como é que ela ia surgir com aquele menino que não tinha nada a ver com ela fisicamente? Por que ela iria adotar uma criança deformada? Por quê? Por que, Laura, que você vai adotar uma criança que causa repulsa em todos que veem a criança? O padre balançava os braços de maneira desesperada na tentativa de convencê-la, dizendo que faz o seguinte, alega amor ao próximo, minha senhora. Dona Laura, simples. Fala, pois eu quis adotar um menino exatamente porque ele está assim, com o rosto assim, deformado. Porque uma criança normal, qualquer pessoa adota.
Uma criança linda, qualquer pessoa adota. A senhora está entendendo? A senhora vai dizer para as pessoas que a senhora está fazendo uma caridade. Não, padre. Não. Eu não posso, padre. Eu não posso. Eu estou dando a minha palavra final. Eu não quero, padre, adotar esse menino. Eu não posso. O padre, furioso, bateu de novo naquilo que amedrontou a Laura, a mulher. Eu vou então revelar o seu segredo. Eu vou acabar com a sua reputação para todo o povo soteropolitano. Toda Salvador vai saber da sua história. Laura olhou para o padre indignada. Não acreditava no que estava ouvindo. Esse despautério. Não pode um padre ouvir uma confissão? Não pode um padre escutar uma confissão e falar para as pessoas o que ele ouviu num confessionário? Padre, eu estou paralisada diante do senhor. O senhor não pode revelar o meu passado, padre. Eu confessei para o senhor de uma maneira que eu queria segredo. Eu confessei porque confio no Santo Padre. Eu sou uma mulher de alta sociedade. O senhor vai acabar com toda a minha reputação. Isso não pode acontecer. Diante do impasse, uma decisão foi tomada. Padre, eu acho que essa ideia é a melhor que tem. De que ideia a senhora está falando? Vamos matar o menino. Vamos matar o menino. Ficamos todos livres. Eu, irmã Griselda, de novo, Jesus, esse pedacinho, tá? Para ficar bem claro pro ouvinte, perdão, vamos de novo. Padre, eu tive uma ideia. E eu acho que é o que nós deveríamos fazer. Vamos matar o menino. Ficamos todos livres. Eu tenho dinheiro. A gente paga alguém. Eu não posso adotar um menino. O senhor não quer ficar com o menino na igreja. A freira não quer também um menino no abrigo. Chama a Griselda. Vê o que ela acha da ideia. Chamaram então a freira. Griselda foi chamada. E ela ficou lívida diante da proposta. A ideia partiu da Laura e o padre estava de acordo. Só que o próprio padre e a Laura sabiam que a irmã, a freira, teria que ser comunicada. A freira teria que ser comunicada. A Griselda. Aí eles deduziram que como foi a Griselda que causou aquilo tudo pro Raimundinho, pro Mundinho, ela iria concordar. Lógico que iria. Então, chama a Griselda. A Griselda foi chamada. Veio lá do asilo, veio do abrigo, na capela. Se encontrou com o padre e com a Laura. E agora os três. Foi quando o padre e Laura comunicaram a ela, a freira Griselda, a ideia de matar o menino. Não. A resposta da freira Griselda foi não, 1000 vezes não. Eu não vou participar disso. Não posso. Eu não posso. Padre, não, eu fiz uma escolha de ser cristã. E já me arrependo tanto de tudo que aconteceu com esse menino, padre. Não, eu não posso. Matá-lo, não. Eu não posso sujar minha mão de sangue, padre. Mas o padre foi veemente ao dizer: não, Griselda, você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Porque você fez tudo errado. Você é culpada, por exemplo, pelo rato ter danificado o rosto desse menino. E você também aceitou em mudar o livro lá no asilo, lá no abrigo, pra gente dizer que a Laura era a mãe. Essa trama suja, quem bolou a ideia partiu de você.
Você tem que aceitar. Griselda, não. Você está ligada diretamente a esse plano. Você não tem mais como recusar. Você está metida até o pescoço nisso. Diante das ameaças, Griselda viu que não tinha outra saída. Não tinha. Deveria aceitar. Ia ser melhor para todo mundo. Após o combinado, a suposta mãe foi até a capela e pegou um mundinho que estava magro, e falou para ele: olha, eu vou te adotar, mundinho, eu vou te adotar, mas nós temos que ter um período de adaptação. Então, antes que eu te adote, eu quero sair para passear com você. Sabe, eu quero conhecer lugares com você. Você entende, mundinho? Entendo sim. Eu vou te adotar. Eu vou me tornar sua mãe. Mas para isso, nós temos que passar por esse período de adaptação. O menino, o mundinho, ele sentiu uma alegria muito grande no coração dele. Aquela mulher bonita, a Laura, era uma mulher muito bonita. Aquela mulher bonita dando-lhe atenção era realmente comovente para o pobre enjeitado. Ao chegarem a uma cabana, no meio do mato, o menino alegre conversava timidamente com a Laura, falava de planos, o que ele gostaria de ser, o que ele gostaria de fazer. Ele falava de planos para o futuro, que ele, apesar de ser um menino que tivesse sido abandonado e tivesse tido o rosto danificado por aqueles ratos, ainda assim, ele não deixou de acreditar nos seus sonhos. Ele queria ser alguém na vida. Laura, eu queria tanto mesmo ser adotado por você, porque eu tenho sonhos, eu tenho planos, Laura, de ser alguém na vida. Eu quero ser alguém na vida e só há uma possibilidade com a sua adoção, Laura. Se você se tornar minha mãe, como você vai se tornar minha mãe? Eu vou poder realizar os sonhos da minha vida, Laura. Eu vou poder realizar. A Laura foi sendo tomada por um sentimento que ela não previa. Ela sentiu dó, pena. Não, matar o mundinho. Não, ela não tinha mais coragem. O menino estava dizendo que a única forma dele se tornar gente de verdade e realizar os seus sonhos era ser adotado por ela. Então ela não podia matá-lo. Não, ela se arrepende. Ela não podia ficar com ele. Não queria ficar com ele, mas não podia matá-lo. Ela não podia matá-lo. Então ela vai tirando da ideia essa ideia de matar. Eu também acho, quer dizer, se eu me tornasse a sua mãe, né? Você ia poder realizar os seus sonhos. Então, nós estamos nesse período de adaptação. É por isso que a gente saiu hoje para passear. Você tá gostando? Eu tô adorando, Laura. Eu tô adorando. Olha, para mim, nem haveria necessidade de período de adaptação. Eu já tô perfeitamente adaptado a você. Você é uma mulher que tem tanto amor no seu olhar, tanto amor no seu toque. Eu tô ansioso para ser autorizado em te chamar de mãe. Eu tô doido para isso. Eu tô louco para isso, para receber a tua autorização para te chamar de mãe. A Laura, diante das palavras do mundinho, sentiu que não apenas não queria mais matá-lo, mas ela amava aquele menino. Será? Não sei. Tá tudo tão confuso.
ela abraça o Mundinho e faz aquela revelação. Mundinho, olha, eu sou sua mãe. Ela acreditava que de fato ela fosse. Ela diz, eu sou sua mãe, só que eu não posso ficar com você, mas eu te amo. Entendeu? Ele não entendeu. Mundinho, ele sentiu o seu coração cheio, forte, mais bonito, quando ela disse que o amava, mas não entendia por que ela não podia ficar com ele. Ele abraçou a Laura e pediu para Laura, se você é minha mãe, então não me deixa nunca mais. Por favor, você é minha mãe? Sou. Então não me deixa nunca mais. Porque eu também te amo. E eu esperei muito tempo pela sua volta. Até hoje, eu sonhava com o seu retorno, com a sua volta. Laura, tomada pela emoção, prometeu, eu vou ficar com você. Eu nunca mais vou te deixar. E diante do combinado, chegou o padre com uma faca e a freira. O menino, pressentindo alguma coisa, quando ele viu o padre com a faca e a freira, que havia judiado tanto dele, os dois juntos, o menino pressentiu alguma coisa. Olhou para Laura com os seus olhinhos encharcados de lágrimas e falou, mamãe, o que eles vão fazer? Quer dizer, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? O vigário a olhou juntamente com a freira e eles entregaram para Laura a faca. O padre, tal qual o combinado, segurou o Mundinho. O padre, tal qual o combinado, segurou o Mundinho pelo corpo franzino e ordenou que Laura o esfaqueasse. Senão, revelaria o seu segredo. Laura, tremendo, segurou a faca na mão e cravou a faca na barriga de Mundinho, que chorou. Mãe, por quê? Por quê? Por que, mãezinha, você fez isso comigo? Por que, mãe? Aquele bilhete que você me deixou, dizendo que eu tinha uma mãe que me amava muito e que um dia voltaria. E eu sempre lhe esperei. Sempre. Para fazer isso comigo. Assustada, Laura olhou para o padre e para a freira e disse, como que se fosse um instinto, esse não é o meu filho. Eu nunca deixei bilhete nenhum. O padre tomou a faca de sua mão e esfaqueou o menino, que ainda chorava. Foram golpes de misericórdia. Griselda, a freira, tremia. A suposta mãe exigiu uma explicação do que aconteceu ali, dizendo que aquele não era o filho dela, e obrigaram-na a cometer um assassinato. A freira confessou, Griselda, a freira, confessou que ela tinha trocado as fichas diante do padre, que a mandava se calar. Histérica e em estado de choque, Laura pegou a faca e atingiu o padre num golpe na altura da garganta. Foi para cima dele ainda e o perfurou inúmeras vezes no pescoço e até no peito, até que ela viu a última gota de sangue jorrar. A freira, Griselda, saiu correndo com seus passos pesados. Era gorda, a Griselda,
e tinha pouco fôlego. Facilmente, a mulher, enfurecida, com a faca na mão, a alcançou e a esfaqueou também, especialmente porque Griselda tropeçou, caiu e teve grande dificuldade em se levantar. No dia seguinte, Laura foi até o abrigo à procura de um menino que tinha sido deixado lá com um bilhete dizendo que sua mãe o amava e um dia voltaria para buscá-lo. Maria do Rosário deduziu que seria Mundinho, porque também se lembrava desse bilhete. Mas ao olhar os registros, estranhamente verificou que se tratava de José Maria. Concluiu que estava ficando velha e já não raciocinava bem. Laura disse que era filho de uma empregada antiga sua e que lhe pedira que o adotasse. A empregada tinha pedido para ela que o adotasse. Após constatarem o sumiço do padre, da freira e do menino Mundinho, encontraram os dois primeiros esfaqueados e mortos, um ao lado do outro. Estranhamente, o corpo de Mundinho não estava lá. Após constatarem o sumiço do padre, da freira e do menino, encontraram os dois primeiros, o padre e a freira. Eles encontraram os dois mortos, um ao lado do outro. Estranhamente, o corpo do Mundinho não estava lá. E foi atribuído a ele, Mundinho, o assassinato. Uma vez por ano, Laura leva flores a um curioso túmulo no meio do mato. Ela pede perdão e deposita flores sobre uma pedra com a seguinte inicial: M. E todas as vezes ela já sabe que... E em todas as vezes que ela faz isso, ela já sabe o que vai ver quando ela se levantar. Ela vai ver um menino todo deformado que abre os braços e diz: mamãe, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Ela o abraça. Mamãe está aqui. Ela chora e pergunta. Perdão, Jesus, esse diálogo não está claro não. Então vamos de novo aí, tá? Mamãe, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Ela o abraça. Mamãe está aqui. O menino chora e pergunta: mamãe, por que você me matou? E ela o consola. Não pense nisso agora. Laura canta-lhe uma canção até que ele pare de chorar. E eles se despedem até o ano seguinte, pois a mulher sabe que ele vai estar lá, esperando por ela sempre, e ela não vai deixá-lo conforme o combinado. Essa história, quem me contava era minha avó. A minha avó diz que essa história é real, que aconteceu no Abrigo dos Expostos em Salvador. Muita gente em Salvador conhece essa história. Muita gente conhece. E hoje eu fiz questão de contá-la na História da Meia-Noite. Se você gostou da história, curta dando o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, abaixo do vídeo tem o valeu demais. Mande um valeu para o Paulinho Boa Pessoa. Eu, do fundo do coração, agradeço a atenção. Essa história eu coloco em nome da minha vovó, amada, querida e estimada, vovó Raquel. Muito obrigado.